Eu sou o canal Ecoando Virtudes Bíblicas e te convido a viajar comigo nas páginas das Escrituras Sagradas, onde estamos descobrindo lindas histórias sobre as mulheres da Bíblia. Suas histórias, suas culturas, o tempo em que viveram e tirando lições de vidas empolgantes para a aplicação diária. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, porque assim estará junto conosco levando mais longe a mensagem do Evangelho de Cristo e ajudando mais mulheres a encontrar virtudes bíblicas. Aproveite e compartilhe com suas amigas. E comente como você está sendo abençoada através dessas mulheres que deixaram para nós exemplos a serem seguidos ou abandonados. Fique até o fim e seja abençoado. E vamos à nossa história. Dorcas, a mulher que costurou esperança. Introdução. Num tempo em que as viúvas eram esquecidas e os pobres marginalizados, havia uma mulher cujas mãos falavam mais alto do que 1000 palavras. Seu nome era Tabita, traduzido como Dorcas em grego, e seu legado não foi escrito em pergaminhos dourados, mas em túnicas, vestidos e atos de amor. Em Jope, uma cidade portuária agitada, ela costurava não apenas roupas, mas esperança, dignidade e consolo. A Bíblia a descreve como uma discípula de Jesus, alguém cheia de boas obras e esmolas. Atos 9:36. Mas a sua história vai além da costura. É sobre como uma vida simples entregue a Deus pode ressuscitar sonhos, curar feridas invisíveis e até mover o céu com sua morte. Porque foi isso que aconteceu com Dorcas. Sua partida causou tamanha comoção entre os necessitados que o apóstolo Pedro foi chamado às pressas. Lá, entre lágrimas e lembranças, ele viu o quanto aquela mulher impactou seu povo e foi usado por Deus para trazê-la de volta à vida. Essa é a história de uma mulher que com agulha e linha costurou o impossível. Prepare-se para mergulhar na jornada de fé, serviço e milagre de Dorcas, a mulher que costurou esperança. Capítulo 1. Mãos que sabem amar. Tabita acordava cedo. Seus dedos conheciam bem o caminho entre os fios, linhas e tecidos. Cada ponto costurado era como uma oração silenciosa, uma intercessão por alguém que sofria. Jope era uma cidade movimentada, mas no meio de tudo isso havia um cantinho de paz. Sua casa. Ali, viúvas encontravam consolo, órfãos recebiam vestes novas e os pobres não eram tratados com pena, mas com dignidade. Ela não era rica em bens, mas era abundante em generosidade. A cada vestido que fazia, perguntava-se: quem vai usar este? Será que ela se sentirá amada por Deus ao vesti-lo? Era assim que Dorcas servia. Não com púlpitos ou discursos, mas com ações silenciosas que gritavam compaixão. A comunidade começou a notar algo diferente naquela mulher. Ela não dava o que sobrava, ela dava o melhor. Cada costura era reta, cada tecido bem escolhido. Ela entendia que mesmo pobres as pessoas mereciam o melhor. Isso era adoração para ela. Dorcas não tinha títulos religiosos, mas era conhecida como discípula de Jesus. Não por palavras, mas por vida. Era como se cada linha que passava pela agulha ligasse o céu à terra. Ela acolhia as dores alheias como se fossem suas. Muitas vezes, chorava com as viúvas ao ouvir suas histórias. Outras vezes sorria ao ver um menino usando pela primeira vez uma túnica nova. Com o tempo, sua casa virou um abrigo. Não um abrigo físico, mas um refúgio de esperança. Lá se ouvia mais sobre amor do que em muitas sinagogas. Ela não precisava falar muito. Seu amor era visível, costurado à mão. Foi então que começaram a chamá-la de a mulher que costura a esperança. Um apelido simples, mas que carregava a verdade sobre quem ela era. E mesmo sem saber, Dorcas estava sendo preparada para algo extraordinário. Uma história que mudaria para sempre a forma como Jope via o poder de Deus. Capítulo 2. O fio da dor. A vida, por mais bondosa que seja, também traz suas provações. E Dorcas não estava imune. Um dia, sem avisar, a doença chegou. Silenciosa, ela foi perdendo as forças. Suas mãos, outrora ágeis, agora tremiam. Os tecidos ficaram sobre a mesa inacabados, e o silêncio tomou conta da casa. As viúvas vieram,
Sentaram-se ao redor da cama e choraram. Cada uma carregava no colo uma peça feita por Dorcas, lembranças vivas de seu amor. Elas não sabiam orar em voz alta, mas suas lágrimas gritavam por misericórdia. Mas os dias passaram e Tabita morreu. A notícia se espalhou rápido. A cidade ficou em choque. Como Deus podia permitir que uma mulher tão boa partisse assim? As viúvas se recusavam a aceitar. Elas não podiam perder quem havia lhes devolvido a dignidade. E então veio a ideia. Chamem Pedro, disseram algumas. O apóstolo estava em uma cidade próxima, Lida. Era conhecido por orar pelos enfermos, por pregar com autoridade, mas agora não se tratava de doença. Tabita havia morrido. Mesmo assim, enviaram homens apressados. Pedro, ao ouvir, não hesitou. Levantou-se e seguiu com eles. Talvez não soubesse exatamente o que Deus faria, mas sabia que não podia ignorar o clamor de corações tão quebrantados. Enquanto isso, o corpo de Dorcas foi lavado e colocado no andar de cima, e as viúvas continuavam ali, com túnicas nas mãos e saudade nos olhos. Era como se cada peça fosse uma súplica. A casa dela, que antes era cheia de vida, agora estava cheia de luto. Mas o céu estava prestes a surpreendê-los, porque onde termina a força humana, começa o agir de Deus. Capítulo 3. Quando o céu se comove. Pedro chegou em silêncio, subiu as escadas e foi conduzido ao quarto onde o corpo de Dorcas repousava. Assim que entrou, as viúvas se aproximaram, segurando as roupas que ela havia feito. Entre soluços, mostravam. Ela fez essa para mim, foi no meu pior dia. Outra dizia, essa aqui ela me deu quando fiquei viúva. Me senti digna de novo. Pedro ouviu cada história com atenção. Mas algo além das palavras enchia aquele ambiente. A presença de Deus. Era como se o céu estivesse inclinado sobre aquele lugar. Ele pediu que todos saíssem. Ficou a sós com o corpo de Dorcas. Então, ajoelhou-se. Não havia fórmula nem garantia, mas havia fé. Ele orou. Não sabemos quanto tempo nem o que disse, mas sabemos que Deus ouviu. Depois se levantou, virou-se para o corpo e disse, Tabita, levanta-te. E como num sussurro divino, a mulher que havia costurado esperança abriu os olhos. Ela viu Pedro. Ela voltou à vida. Pedro a ajudou a se levantar. Logo os gritos de alegria ecoaram pela casa. As viúvas voltaram correndo e desta vez choraram, mas de alegria. Foi como se o próprio Deus dissesse, eu vi cada ponto, cada gesto. Eu não esqueço daqueles que amam como meu filho amou. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Jope se rendeu à fé em Jesus. Tudo por causa de uma mulher que viveu com amor e morreu com propósito. Capítulo 4. Vestida de milagre. Aquela que havia sido velada com dor, agora era vista com honra. Tabita voltou à vida com os olhos mais brilhantes. Havia algo diferente nela, uma paz ainda mais profunda, como se ela tivesse tocado o céu e voltado. As viúvas a abraçavam como a uma mãe. Os pobres vinham vê-la, e muitos se ajoelhavam agradecendo a Deus, não por um milagre apenas, mas por uma vida inteira que havia feito diferença. Tabita voltou a costurar. Suas mãos estavam ainda mais ágeis, mas agora, cada ponto parecia conter algo novo, autoridade espiritual. Era como se a ressurreição a tivesse selado com uma nova missão. Ela não falava muito sobre o que viu enquanto estava morta, mas dizia com convicção: o amor nunca é esquecido. Cada semente de bondade floresce diante de Deus. A cidade de Jope foi impactada. Muitos se converteram. Os apóstolos ficaram admirados. Nunca tinham visto uma mulher simples ser tão usada por Deus. Tabita se tornou referência de fé, serviço e milagre, e o apelido A Mulher que Costura a Esperança agora tinha eco eterno. Ela não apenas costurava para cobrir o corpo, mas para aquecer corações. Capítulo 5. O eterno valor de uma agulha. O tempo passou, mas a história de Dorcas nunca se apagou.
Gerações contaram sobre a mulher que foi ressuscitada porque amou profundamente. Seus vestidos talvez tenham se desgastado, mas o que ela construiu permaneceu. Vidas transformadas. Hoje, quando alguém serve em silêncio, quando alguém entrega o melhor ao necessitado, quando costura, cozinha, ora ou visita um doente por amor, é como se ecoasse o legado de Dorcas. Ela nos ensinou que ninguém é pequeno demais para ser instrumento de Deus, que uma agulha nas mãos certas pode ser mais poderosa que uma espada, e que Deus vê, mesmo os gestos escondidos. Dorcas morreu 2 vezes, mas seu nome foi gravado na eternidade, não por títulos, mas por um amor que ressuscita. E toda mulher que serve com o coração, todo homem que entrega com compaixão, carrega um pouco dessa história. A de uma mulher que costurou mais que vestidos. Costurou esperança na eternidade. Oração. Senhor, usa minhas mãos como as de Dorcas. Senhor Deus, Pai de misericórdia e compaixão, neste momento me coloco diante de Ti, inspirada pela vida de Dorcas, a mulher que, com simplicidade e amor, costurou dignidade, fé e consolo na vida de muitos. Ensina-me, ó Deus, a ter mãos que abençoam, olhos que enxergam a dor do próximo e um coração sensível como o Teu. Que cada gesto meu, por menor que pareça, seja uma semente de esperança no campo da vida de alguém. Senhor, se a minha casa for como a de Dorcas, que nela entre o aflito e saia renovado, que as lágrimas encontrem consolo e que o meu serviço fale mais alto que as minhas palavras. Usa-me, Pai, para vestir os nus de carinho, para alimentar os famintos de afeto, para costurar com minha vida o Teu amor em cada canto onde houver dor. E se um dia eu cair, como Dorcas caiu, que o Teu poder me levante, que a fé dos que me cercam me sustente e que mesmo nos dias escuros, eu lembre que o Senhor ainda ressuscita sonhos, ainda restaura vidas e ainda responde às orações sinceras. Obrigada, Senhor, por mostrar que ninguém é pequeno demais para viver um grande propósito. Que eu seja resposta de oração, voz do Teu amor e testemunha viva do Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça.